Olá pessoal, eu sou Thiago Cordeiro, seu professor gigante, e hoje estou aqui para resolver as questões do vestibular da UFRR 2022 de inglês. Então, vem com a gente aqui no Acadêmico Resolve. Vamos chegar na primeira questão. Sempre a Federal a gente já viu que gosta de mandar uns textos enormes, né? E às vezes a gente precisa ler o texto, às vezes a gente nem precisa ler o texto. Então, eu sempre aconselho você, tá fazendo questão na Federal, principalmente, vai para a questão primeiro e depois você, caso precise, vai pro texto, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa questão. Ele pergunta, ó, o livro Bolsa Família Program, A Decade of Social Inclusion in Brazil, foi lançado em 2013, marcando o 10º aniversário do programa. Este trecho, retirado de um resumo da obra, tem por objetivo, ou seja, aqui a gente já sabe que vai precisar ler o texto, porque a gente quer saber qual o objetivo desse trecho tirado do livro, né? Então a gente volta aqui e dá uma lida nele. Bolsa Família, A Decade of Social Inclusion in Brazil, A Decade Debunking Myths and Exceeding Expectation. Olha lá. In 2003, the Bolsa Família program, BFP, was taking its first steps with a broad set of challenges still ahead. Its objectives were to contribute to the social inclusion of families constrained by extreme poverty by providing immediate relief to their situation and to stimulate improvements to their education and health. In order to seize the intergenerational cycle of poverty reproduction, it was necessary to unify existing sectoral programs of cash transfer, consolidate the Unified Registry for Social Programs, Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, create a federal strategy for its management, monitor the conditionalities, and ensure supply and access to basic services. 10 years later, the objectives were fully achieved and, in most cases, surpassed. Based on its wide coverage, excellent focus, and significant impacts on the living conditions of the population, the success of the Bolsa Família program is evident. E aí, pessoal? Conseguiram pegar? Ele está apenas falando ali, ó, sempre, repara que está falando sempre coisas que já passaram, ele está falando que completou 10 anos do Bolsa Família, falando de todo o sucesso que teve, né, do que precisou ser feito para obter esse sucesso e tudo mais, né? Aí ele pergunta aqui, ó, qual o objetivo desse trecho, qual o objetivo do trecho que a gente acabou de ler? Criticar a extrema pobreza no Brasil relacionada ao baixo nível de escolaridade e sucesso à saúde? Não, a gente já viu que ele não está criticando nada da pobreza nem nada, ele está apenas falando bem da Bolsa Família, né? Apontar as melhorias implementadas no programa ao longo de seus 10 anos de funcionamento. Olha ali, ó, está indo no caminho certo, apontar as melhorias implementadas no programa, mas aqui ele peca porque ele fala que as melhorias implementadas no programa, né? Ele não está falando das melhorias que fizeram dentro do programa Bolsa Família. Ele fala das melhorias que o programa fez para a população. Comparar o Bolsa Família a outros programas de transferência de renda de outros 10 anos, não menciona nenhum outro programa. Descrever os objetivos e condições de funcionamento de um programa que se mostrou bem sucedido. Olha, parece estar bem bacana esse, está descrevendo os objetivos e condições de funcionamento de um programa. Qual era o objetivo do Bolsa Família? Ajudar as famílias de baixa renda. E as condições de funcionamento. Ele fala lá o que foi preciso fazer para funcionar o Bolsa Família. Ele fala lá que teve que ter uma organização, de separar fundos, de organizar quem que vai receber. Ele falou tudo isso. Então essa D aí, ó, tá bem bacana. E aí refletir sobre os aspectos positivos e negativos do programa, indicando ações para sua ampliação. Também não, né? Positivo e negativo, ampliar, e nem entra e fala isso. Ele está sempre falando do passado, ele não fala de ampliar no futuro. Ele está explicando o que aconteceu, como que foi os 10 anos do Bolsa Família, né? Então, fica aqui, claro, letra D, é o único que dá para a gente confirmar essas informações no texto, né? Que ele sempre traz duas questões, olha, ele adora fazer duas questões do texto, e uma coisa que eu sempre reclamo da Federal, né? Se você assistiu os outros vídeos, você já me viu reclamando das provas da Federal, é que ele não tem esse padrão. Você viu, ele acabou de fazer uma pergunta sobre o texto
todo em português. Aí agora vem a pergunta sobre o mesmo texto, todo em inglês, né? Não fica um padrão, escolhe, ou você vai fazer pergunta assim ou assim. Ele não gosta disso, né? Faz de tudo que é jeito. Mas aqui agora uma questão mais voltada para a parte gramatical. Verb tenses indicate when events happen, telling the readers about the time of a text. Based on the predominant verb structures of the text above, we can affirm it. Ok. Ele está querendo saber o quê? De acordo com o tempo verbal predominante no texto. A gente acabou de ver o texto, a gente viu que o tempo verbal predominante era o passado, né? Está falando de passado simples, está contando a história da Bolsa Família. Aí nós podemos afirmar o quê? Com o uso do passado simples num texto. O que é que nós podemos afirmar? Se vocês quiserem voltar no texto para confirmar isso, é só você vir aqui, botar aqui para vocês verem. O tempo verbal não tem apenas o passado simples, mas ele quer saber o predominante. Né? Em 2003, um momento específico no passado, lembra que é uma característica do passado simples? Falar de algo no passado num momento específico, não é apenas falar de algo no passado. Tem que ser um momento específico. Falando em 2003, aí ele fala aqui, ó, o passado contínuo, né, was taken, its objectives were, passado simples, include family by property by providing, isolation to stimulate improvements, education, health, in order to seize. Eita, frase longa, né? Parece que não acaba nunca. Aqui, ó, it was, passado simples, cash funds, consolidate, social program, tudo isso no passado. To create, monitor conditions, ensure. 10 years later, ó, continua. 10 anos depois, continua passado. Were fully achieved. In most cases, surpassed. Baseado nessa... Pô, aí continua. Aí no final ele coloca aqui o presente aqui, ó, que o sucesso do Bolsa Família é evidente. Né? Então, no finalzinho, ele usa ali um verbo no presente. Mas qual é o tempo verbal predominante aí no texto? Passado. Né? Então, o predominante aí é o passado. A gente já viu isso. Qual é a característica do verbo no passado? Ele presents habitual actions, né? Ali apresenta ações habituais. Não, a gente sabe que quando a gente fala de hábito, rotina, a gente usa o presente simples, né? Para falar de hábito e rotina. Suggest future predictions, fala de previsões do futuro, como é que vai usar o passado, falar do futuro, também não. Descreve eventos passados. Passado simples, descreve eventos passados. Perfeito. Para ficar mais perfeito seria eventos passados no momento específico. Seria mais perfeito ainda, né? Que é o uso do passado simples. Seria exatamente isso. Shows a hypothetical situation, uma situação hipotética. Não, aí a gente usa o would, né? O pretérito do futuro. A gente usa um conditional, sempre algo nessa forma. Indicates possible plans, indica possíveis planos. Né? Se falam de planos para o futuro, também não, né? Passado fala sobre eventos no passado. Simples, e o passado a gente viu que é o tempo predominante desse texto. Então fica aí, letra C, bem bacana para vocês. A Federal tem colocado ali uns gráficos, né, nesses últimos anos, colocou no ano retrasado, colocou nesse do ano passado. Adora colocar uns gráficos. Esse aqui acabou confundindo alguns alunos. Vamos ver o porquê? Olha o que ele pergunta aqui na questão, ó. A imagem do texto 2 revela a multidimensionalidade do que pode ser considerado como inclusão social. Julgue as colocações seguintes como verdadeiras ou falsas, a partir do que é possível depreender das informações apresentadas no texto. Em seguida, assinale a alternativa que indica a sequência correta. O que acontece aqui? Ele está dizendo o quê, pessoal? Esse gráfico aqui, ele mostra o que seria a inclusão social. Isso aqui é uma demonstração da inclusão social. Então, ele quer saber se é verdade que um verdadeiro processo de inclusão social prevê acesso a crédito financeiro a todas as pessoas possíveis. Se a gente está falando de inclusão social, é algo que é para todos. É inclusão social, é para todos, ninguém vai ser excluído. Então, todo mundo tem que ter acesso a tudo isso aqui. Ele quer saber sobre crédito financeiro.
O que pegou alguns alunos foi essa questão da tradução, porque às vezes ele não traduz ao pé da letra, ele não traduz igualzinho a como está, né, a palavra, e isso acabou pegando os alunos. Mas ele fala aqui, ó, Spaces, Market, Services. Quando a gente vê aqui em Market, ele tem bem pequenininho Credit, ou seja, para ter uma inclusão social, de acordo com esse gráfico aqui, na área do mercado, é necessário ter acesso a crédito, todos terem acesso a crédito. Crédito o quê? Crédito financeiro. Então, é verdadeira a primeira, a gente já sabe aqui que a 1 é verdadeira. Todos têm que ter acesso, para ter um processo de inclusão social, todos têm que ter acesso ao crédito financeiro. Bacaninha, né? A 2, a inclusão social, em uma perspectiva inteira, considera que todas as pessoas possíveis tenham voz ativa na promoção de mudanças sociais significativas de seu contexto social. Ó, todos têm um voz, querem dar voz na promoção de mudanças sociais significativas do seu contexto social. Quando ele está falando isso, você tem que ter voz, spaces, você tem que ter, está falando do seu espaço, e ele fala political e social. Tá lá. Se você tem, todos têm que ter acesso, tem que ter voz, tem que ter espaço na área política e social. Então, se encaixa aí. Foi como eu falei, é muita informação em português só para uma palavrinha em inglês, né? Isso acabou pegando muito aluno, mas é isso que ele está falando. O gráfico indica aqui, ó, que todos têm que ter acesso a tudo isso, tem que ter espaço político, espaço social, ou seja, tem que ter uma voz quando estiver tomando decisões nessas áreas. Então a 2 também está correta. Quando ele fala 3, ele fala, por meio da meritocracia, todas as pessoas devem buscar capacitação, de modo que obtenha a habilidade necessária para alcançar os elementos típicos de um cenário de inclusão social. Assim, ele está dizendo que para você ser incluso, você precisa buscar essa capacitação, né? Você precisa ser capacitado, ou seja, está dizendo aí que se você não buscar essa capacitação, você não vai ser incluído nessa inclusão social. Então aí já tá errado, você não precisa nem voltar lá no texto, porque a inclusão social é exatamente para incluir todos, e está falando que todos têm que ter acesso a isso. Quer dizer que se você você precisa dessa capacitação, você vai ter acesso a ela. Mas se você não tem, não quer dizer que você não vai ser incluso, deu para entender? Então aqui ele já está excluindo algumas pessoas, então a 3 já está errada. E o acesso aos itens do campo Spaces confere habilidade e dignidade às pessoas, ao passo que a oportunidade está ligada mais diretamente aos campos Markets e Services. Aí aqui, ó, ele pegou só na questão das setinhas que está ali embaixo. Ele está dizendo que o Spaces confere habilidade e dignidade. E Markets e Services está ligado à oportunidade. Então vamos ver aqui, ó. Ele está dizendo que Spaces está ligado à oportunidade, né? Isso. Spaces, a habilidade e dignidade das pessoas, né? Spaces. Não. Spaces está ligado. Voltei. Já está falso, né? Está dizendo que Spaces está ligado à habilidade e dignidade. Você vê que tem umas setinhas aqui, ó, ligando a habilidade e dignidade a Spaces. Aí ele fala, o Spaces está ligado à habilidade e dignidade, enquanto a oportunidade, enquanto o marketing e serviços estão mais ligados à oportunidade. Aí, se você olhar aqui nas setinhas, nas cores, tudo já diz que essa aí é falsa, porque você pode até argumentar que a habilidade e dignidade está ligado mais a Spaces por conta das setinhas aqui, né? Que dá para entender isso. Apesar da cor azul, indica que dignidade está mais ligada a Spaces. Mas aí ele diz que Markets e Services está mais ligado à oportunidade. E nada aqui, a setinha não está ligando a eles dois, e a cor só liga oportunidade a serviços. Não está ligando a oportunidade a markets. Então não tem como a gente falar que aquela 4 é verdadeira, né? Então é só essa questão das setinhas, das cores, não é por conta de inglês, tradução e nem nada disso. É só aquelas setinhas e as cores, você tem que saber ler o gráfico, né? Só isso.
e fica exatamente o que a gente falou. 1 verdadeira, 2 verdadeira, 3 falsa, 4 falsa, né? Terceiro texto aqui, para a quarta questão. The hill we climb. Vamos dar uma olhada na questão primeiro. Ó. Amanda Gorman é uma jovem poeta e ativista estadunidense. Nesse trecho de seu poema, The Hill We Climb, declamando na cerimônia de posse do presidente John Biden, a autora enfoca ou seja, está querendo o que aqui? Ela está enfocando ali no texto. Precisamos ler esse texto aqui sem problema. Ó. We, the successors of a country in a time where a skinny black girl, descended from slaves and raised by a single mother, can dream of becoming president, only to find herself reciting for one. And yes, we are far from polished, far from pristine, but that doesn't mean we are striving to form a union that is perfect. We are striving to forge a union with purpose, to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and conditions of men. And so we lift our gazes not to what stands between us, but what stands before us. We close the divide because we know to put a future first, we must first put a difference aside. We lay down arms so we can reach out our arms to one another. We seek harm to none and harmony for all. Muito bacana, né? Ela está falando exatamente, ela diz ali, do fato dela ser uma garotinha, como que o país avançou, né? O fato dela ser uma garotinha negra criada por uma mãe solteira e sonha em ser presidente um dia, para se encontrar hoje recitando para um presidente, né? Aí a autora enfoca o quê? A resistência ao terrorismo. Não, ela está falando exatamente, voltando ali, falando inclusão, né? O fato deles estarem se unindo, criando um país mais unido. Uma união apesar das diferenças. Olha, exatamente está falando, né? Ela fala do fato dela ser uma garotinha negra criada por uma mãe solteira e sonhar em ser presidente e hoje está recitando para um presidente. Luta pelos direitos civis, não recuperação econômica, crueldade das guerras. Não, exatamente falando, ela vê que o país tem uma diversidade muito grande e estão lutando para unir. Que ela fala, inclusive, que o país não está perfeito, mas que está a caminho de um país mais unido, mais correto, né? Então, a união, apesar das diferenças, ela sempre luta nessa questão de unir, né? Muito tranquilo essa aí. Aí fala, ó, adjectives modify nouns providing details about information in a text, so that we can understand how the writers describes a certain reality. The expressions that exemplify this structure is... Olha, ela tirou umas expressões lá do texto, mas aqui a gente não precisa ler o texto para responder essa questão. É uma questão gramatical. Ela está querendo saber aqui, ó, e está falando sobre adjetivos. Está falando sobre adjetivos, que o adjetivo modifica um substantivo, né, mostrando detalhes ou informações sobre ele. E ele quer saber qual dessas alternativas ele mostra exemplos de adjetivos, no caso ali, modificando substantivos, né, dando características ou informações sobre um substantivo. Aqui, ó, vou voltar aqui para a escrita. Se a gente pegar aqui, vou pular de cá para vocês. Se a gente pega aqui, o forge, forjar, está usando um verbo aí. Então não é um adjetivo modificando um substantivo. Aqui está falando uma ação, forjar uma união. Então não, né? Successors of a country, aqui mais uma vez os sucessores de um país e um ao outro, one another. Também estou falando de advérbios ali. Também não vou usar. Future first, futuro primeiro, e diferenças aside, né? Aside seria outro advérbio. Também é um advérbio, não é um adjetivo. Our gazes, esse aqui, ó, é um adjetivo possessivo, né? Tá indicando posse aí. Então não é essa ideia que ele está falando. E mesmo assim eu tenho harmony for all, harmonia para todos. Não é um adjetivo ali, né? Ele não está modificando nenhum substantivo aqui nessa segunda. Mas essa primeira aqui, ó, our, ele é um adjetivo, ele é um adjetivo possessivo.
né? Sobra só a última lá, ó, quando ele está falando, ó, a skinny black girl, a single mother. Aqui ele está modificando girl e mother. Está falando que garota que é? Uma garota magra e negra. Que mãe que é? Uma mãe solteira. Está falando características do substantivo, né? Então, nessa letra E, é exatamente o que ele está fazendo no enunciado. O adjetivo modificando um substantivo, né? Ficou aí, letra E, para vocês. Quarto texto. Olha, vocês vão cá. Where is the love? Black Eyed Peas. Né? Considerando os verbos selecionados da canção, Where's the Love, do grupo Black Eyed Peas, assinala a alternativa que, dentre as alternativas a seguir, melhor expressa a reflexão necessária quanto à busca pela igualdade, justiça e harmonia na sociedade. Ou seja, você pode ler o texto, como falei para você pode ler o texto, ler a música lá, sem problema. Mas ele está querendo saber dessas expressões tiradas do texto que estão aqui nas alternativas, quais delas melhor expressa a reflexão necessária quanto à busca pela igualdade, justiça e harmonia na sociedade. Eu preciso realmente ler o texto? Não, só preciso ler essas expressões aqui e saber qual que realmente está expressando a reflexão sobre igualdade, justiça e harmonia na sociedade. Eu tenho The Bloods, The Crips and the KKK. Tá falando de grupos de ódio, né, antigos. KKK, o Ku Klux Klan, Ku Klux Klan, né, o KKK, todo mundo já ouviu falar desse aí, né? People living like they ain't got no mamas. Pessoas vivendo como se não tivessem mães. Let your soul gravitate to the love. Deixe a sua alma e gravitacionar, né, subir para o amor. And to discriminate only generates hate. Olha essa aí, ó. Para discriminar apenas gera ódio. Ó, essa aí tá indo no caminho que a gente quer, tá indo no caminho que a gente está perguntando ali na questão. E madness is what you demonstrate. Loucura é o que você demonstra, né? Não tem a ver ali quanto à questão de igualdade, justiça, harmonia. O que ele está falando aqui, que bate com o que ele pediu, é que ele está falando de discriminação. Discriminação é o que ele fala de igualdade, justiça, harmonia. É o que a gente está tocando ali no enunciado. E ele fala que discriminação apenas gera ódio. Exatamente, ele está refletindo sobre o que é necessário. A gente tem que parar com a discriminação. Discriminação só gera ódio. Então, o que a gente precisa? Parar com a discriminação. A gente precisa lutar pela igualdade, justiça e harmonia na sociedade. Sem discriminação, sem ódio. É o que está pedindo aqui a letra D, né? Como eu falei, tem uns textos, né, mas aí vai e volta outra e vai que ele pede para ler o texto agora, né? Vamos ver o que ele pede, ó. Mesmo texto, agora era português, agora questão em inglês, né? A federal adora fazer isso. Some writers sometimes use in the lyrics non-standard language in order to create a certain effect of meaning. The alternative in which all the examples belong to the non-standard variety of English usage or spoken language is... Vocês já ouviram falar, né, daquela lei que fala que o autor, o cantor, o escritor, ele pode cometer erros gramaticais, né, sem problema nenhum, porque é desculpado, digamos assim, né, numa música ou numa obra, né, num poema. E isso também existe lá nos Estados Unidos. Se você, numa música, você pode sim cometer erros gramaticais, digamos assim, para poder manter a melodia da música, o ritmo, ou a rima, né, de uma poesia. Então você pode sim cometer esses erros gramaticais. E ele quer saber aqui qual alternativa contém exemplos desses erros gramaticais que são desculpados na letra da música que a gente acabou
de ver, é do Black Eyed Peas, né? Aí ele fala, ó, deixa eu botar a canetinha aqui de novo para vocês. Vamos analisar de uma por uma. Nesse primeiro assim, a gente pode ver na cara, não vamos parar para analisar essa questão de citar no lugar certo, não colocar erros que estão na cara, assim, que você olha e fala, cara, lógico que isso aqui tá errado, né? Yo não existe, né? Fala, yo, isso aí é gíria, é falando de... Não é o inglês próprio, né? Apropriado. Selfishness got us, there is no wonder why, is the main criteria. People gets cold. Aqui, ó, people plural gets dói, né? Não sei vocês, mas para mim é como se você falasse nós no português. Nós a gente vamos, já dói o ouvido quando eu escuto um negócio desse. Então, para mim, se eu escuto alguém falar people gets, aí para mim dói o ouvido do mesmo jeito. Você está conjugando o verbo no plural. O verbo só é conjugado na terceira pessoa do singular, você sabe disso. Kids wanna, want to, essa wanna fica a forma, hein? E got to, fica agora. Então aqui a gente já achou uma que tem as três, né? Mas vamos continuar. Y'all, não existe, é you all. Aí o pessoal fala y'all, né? Yo de novo, aqui. Mas aqui tem bacteria. Qual o erro de falar bacteria? Bactéria. Tá escrito certo. Não sei no contexto o que é que ele está falando, mas tá de boa. Kids wanna, errado. Gotta, errado. Mas leading lives away, de boa também. Não tem nada errado. Então a única que tem os três exemplos, todos os três exemplos de um erro, né? Esse non-standard, que não é algo padrão, é essa letra C. Vamos tirar aqui. Essa letra C. People gets. Nossa, isso aí para mim é demais. E acontece muito, viu? Acontece muito em filmes. Você vai ver vários filmes onde eles usam essa linguagem e toda vez que eles usam essa linguagem nos filmes, dói o meu ouvido quando eles falam algo no plural usando S no final, né? Olha esse aqui, texto 5. Social Inclusive Development em Brasil. Vamos ver a pergunta. A Unesco é uma organização que atua nas áreas de educação, ciência e cultura para promover a paz e o desenvolvimento das nações. Nesse texto extraído do site da agência, a temática principal é... Você quer saber a temática do texto? Nós precisamos ler o texto para responder, né? Vamos dar uma olhada aqui no texto. Social Inclusive Development in Brazil. Although Brazil has a large number of poor people, it is not a poor country. However, it still has to overcome social injustice and inequality. The social injustices are reflected in a median rank in the Human Development Index, which means that difficulties are still to be overcome in education, health, income distribution, and employment conditions. Poverty reduction and fight against social inequalities are key priorities for the Social and Human Sciences program in Brazil. UNESCO puts in place an upstream and strategic approach rooted in social science information, knowledge, and research in order to influence policy making and strengthen capacity building. Social inclusion initiatives in close cooperation with the government, non-governmental organizations, the NGOs, and civil society receive close attention. UNESCO technical cooperation is present in all stages, from the planning to the implementation of projects and in innovative activities. UNESCO in Brazil intends to focus its messages, practice, perspectives, and resource to provide tools to education, culture, science, and communication and information in order to reduce poverty and raise human development rates of Brazilian population. Ó, tá falando ali da ação da UNESCO. O que é a UNESCO está querendo fazer aqui no Brasil, né? Tá ali a pobreza
do Brasil. Então a temática principal é o quê? A importância da participação da sociedade civil nos projetos educacionais da Unesco, a dificuldade do Brasil em promover justiça social, apesar de sua riqueza natural e econômica, a parceria entre a Unesco e empresas privadas para alavancar a inclusão social, o uso da tecnologia em projetos da Unesco que visam o desenvolvimento humano, o objetivo e a forma de atuação da Unesco no Brasil para superar as desigualdades. O que é que ele fala? Como eu falei, o foco dele é falar da Unesco e a ajuda da Unesco nessa briga no Brasil para acabar com a pobreza e tudo mais, com esses problemas. Só que aqui ele menciona o quê? Que ele está fazendo isso com empresas privadas, ou que ele está querendo a participação da sociedade civil para ajudar a parceria, né? Fala da dificuldade, mas a temática aqui não é falar da dificuldade, é promover ali essa ajuda da Unesco, né? E na última ele fala apenas o objetivo e a forma de atuação da Unesco. Se a gente voltar aqui no texto, a gente vê que ele não está mencionando essa ajuda de empresas privadas, né? Ele não pede, aí não fala da necessidade do envolvimento da população civil. Ele não fala nada disso, ele foca apenas na ajuda da Unesco, em como eles vão fazer, qual o objetivo da Unesco em ajudar a pobreza, né? Ele não está falando dessa ajuda que ela precisa, ele fala apenas do objetivo e a forma de atuação da Unesco no Brasil para superar as desigualdades da pobreza e tudo mais, né? Então, o foco disso aqui é a Unesco. E em nenhum momento ele fala da necessidade de empresas privadas ou da população civil se envolver mais, não. Ele está apenas divulgando ali os objetivos e a forma de atuação da Unesco. É o que ele está pedindo aqui na questão, né? É a temática do texto. E o último texto aqui ele fala: 5 actions to facilitate the social inclusion of indigenous displaced people. Bora dar uma olhadinha na questão antes de vir para o texto? Eles adoram fazer isso nas últimas questões. Olha aqui, ó. No texto 6 é mencionada a vulnerabilidade dos indígenas diante da natureza e do homem. A sentença que enfatiza o impacto sofrido por esses povos devido a uma ação praticada por outros pessoal, eu sempre falei para vocês, a federal adora mascarar perguntas de tempo verbal. Ele quer saber qual alternativa está em tal tempo verbal. Só que ele mascara essa pergunta. Porque a gente falou, cada tempo verbal passa uma ideia diferente, né? Ao invés de ele perguntar qual alternativa está no passado simples, ele vai perguntar qual alternativa fala de uma ação acontecida no tempo específico. A gente sabe, uma ação que aconteceu no tempo específico é o passado simples. Qual alternativa fala de uma ação que começou no passado e continua até hoje? Presente perfeito. Você vai procurar uma ação que tem o presente perfeito ou presente perfeito contínuo. Entendeu? Ela fica mascarando ali uma estrutura verbal. Nesse caso aqui, você conseguiu desmascarar essa pergunta? Você vê aqui que ele pede uma sentença que enfatiza o impacto sofrido. Ou seja, ele está enfatizando quem sofreu a ação do verbo. Sofrido por esses povos devido a uma ação praticada por outros. Ou seja, se eu tenho uma voz ativa, o foco é em quem pratica a ação e não em quem sofre a ação. Se eu tenho uma voz passiva, o foco é em quem sofre a ação e não quem faz a ação. Tá vendo aí? É exatamente o que ele está pedindo. Ele está querendo a alternativa que está na voz passiva, a voz onde o foco, onde está enfatizado quem sofreu a ação, ou seja, quem sofreu o impacto. Eu até está usando aqui, ó, enfatiza o impacto sofrido por esses povos. É simples. Então, se você consegue desmascarar e se você está familiarizado com os tempos verbais e as ideias que os tempos verbais passam,
fica muito mais fácil responder essas questões da federal. Você não precisa nem ler o texto. Se a gente for analisar aqui as questões, você vai ver aqui, ó, Indigenous peoples, por que peoples está no plural, pessoal? Ele não está falando aí de pessoas, peoples não é o plural de pessoas, ali é povos, ele está dizendo que os povos indígenas, né? Então aqui está certo sim, indigenous peoples, ele falando occupy, certinho, só que aqui está no presente simples, está dizendo que eles ocupam apenas 15% do território mundial, né? Host communities can carry, eu estou usando o modal verb can, eles podem carregar, né? Eles podem levar. Então, can está no presente, não é voz passiva. Qual é a característica da voz passiva? A voz passiva, a característica é o verbo to be seguido de um verbo no passado particípio. O verbo to be pode estar em qualquer tempo verbal, né? Porque aí o tempo verbal do verbo to be vai depender da frase na voz ativa, né? Quando você passa para passiva, aí o verbo to be pega o mesmo tempo verbal do verbo principal na voz ativa. Consegui entender, né? Não tá complicado não, né? Então a gente precisa achar um verbo to be seguido de um verbo no passado particípio, só isso. Aqui eu tenho o presente. Aqui, ó, respect the collective dimension of the culture. Comecei a frase com o verbo principal. Eu tenho ali, ó, um comando, uma ordem. Indigenous population have also historically been, ó, o verbo to be, displaced, verbo no passado particípio. Ó, voz passiva. By the colonization of other cultures. Enfatiza o impacto sofrido. Qual é o impacto sofrido? Indigenous population have also historically been displaced. Está falando que populações indígenas foram historicamente deslocadas. Ou seja, aí o foco é quem sofreu, foram deslocadas. Elas não fizeram ação, elas não mudaram, elas foram deslocadas. Quem que fez a ação? A ação praticada por outros. Quem fez? The colonization of other cultures. A colonização de outras culturas. Ou seja, a colonização de outras culturas displaced, né, relocou a população indígena. E outro, procure alternative means of communication and openness to other languages. Procure. Aqui não tem nem só o procure, de procurar, né? Mais uma vez, ele está no imperativo. Obrigado aqui, ó, tá lembrando, memória veio. E respect, quando você começa a frase com o verbo principal, ela está no imperativo, estou dando uma ordem. Então não é isso que eu quero, né? Como eu falei, eu quero a voz passiva. Voz passiva. Vou falar, demorou um pouquinho mais a questão porque eu estava mostrando para vocês, analisando cada alternativa. Mas se você sabe o que está procurando, verbo to be seguido de um verbo no passado particípio, você poderia só passar o olho e ver, ó, não tem verbo to be, não tem verbo to be, não tem verbo to be, não tem verbo to be. Opa, tem um verbo to be, seguido de um verbo passado particípio. É letra D. E acabou. É assim, ó, super rápido. É só você conseguir entender o que a questão está pedindo, né? Você vai desmascarar a pergunta da Federal. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Adoro tirar as dúvidas de vocês no Instagram, Tiagão do Basquete, né? Não sei se é por causa da altura. Mas pode mandar mensagem com a sua dúvida, que estarei lá à disposição para saná-la. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.